Adventistas do sétimo dia. Vamos ver a Bíblia adulterada dos Adventistas do sétimo dia. Recentemente, os Adventistas lançaram uma Bíblia de estudo deles, a Bíblia de Estudo Andrews, onde vem notas de rodapé, vários tipos de estudo, justificando e apontando para a doutrina adventista. Infelizmente, a Sociedade Bíblica do Brasil deu o aval para que eles usassem a João Ferreira de Almeida, para manipular a Bíblia Sagrada desta maneira. E algumas livrarias evangélicas estão até vendendo esta Bíblia. Se os irmãos encontrarem essa Bíblia dentro de uma livraria evangélica, avise a pessoa, o dono da livraria: olha, essa Bíblia aqui não é uma Bíblia cristã evangélica, é uma Bíblia de uma seita, está adulterada. Mas a adulteração dela vem apenas nas notas de rodapé. Agora, eles produziram uma Bíblia nos Estados Unidos, que não foi traduzida para o português, chamada The Clear Word. Essa Bíblia é pior do que a tradução do Novo Mundo, irmãos. Sabe por que é pior? Porque enquanto a tradução do Novo Mundo, ela modifica um artigo, modifica uma preposição ali, tira uma palavrinha, insere outra, a The Clear Word, que é essa Bíblia que eu tenho aqui, olha, está em inglês. O que eles fizeram? Eles pegaram as palavras da profetisa deles e enfiaram nos versículos bíblicos, como se aqueles versículos da palavra de Deus ressoassem as palavras de Ellen Goldwhite. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Esse é o tradutor dessa Bíblia fraudulenta, The Clear Word, o senhor Jack Blanco. No prefácio dessa Bíblia ele diz assim: essa não é uma nova tradução, mas uma paráfrase das Escrituras. A amplificação e expansão de cada texto veio de léxicos, traduções, comentários, doutorado e numerosas outras ajudas. A fim de melhorar a legibilidade das passagens mais difíceis, foi necessário empregar, às vezes, preste atenção, certa liberdade interpretativa. Essa certa liberdade interpretativa é a interpretação dos adventistas inseridas nos versículos bíblicos. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 25. Na minha Bíblia, nas Bíblias católicas, por exemplo, até mesmo na fraudulenta tradução do Novo Mundo, está escrito assim, olha: e ambos, falando de Adão e Eva, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Acaba aí. Agora, olha o que está escrito na The Clear Word, na Bíblia, dos Adventistas. Adão e a mulher que ele chamou de Eva não vestiam roupas naqueles dias, mas eles não se envergonhavam por isso, pois eles eram inocentes e estavam cobertos com a luz da presença de Deus. Preste atenção, isso não está nem nas nossas Bíblias, nem nas Bíblias católicas, nem nos originais hebraicos. De onde que eles tiraram isso? Sim, aí você vai ler Patriarcas e Profetas, que é considerado um dos livros inspirados de Ellen Goldwhite, na página 45, olha o que ela escreve sobre o casal, Adão e Eva. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais, estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos, enquanto vieram em obediência a Deus. Esta veste de luz continua a envolvê-los. Da onde que ele tirou a tradução para inserir no capítulo 2, versículo 25, de que Adão e Eva estavam cobertos com luz? Das interpretações, entre aspas, inspiradas da sua profetisa Ellen Goldwhite. E ele está dessa maneira fraudando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus de maneira vergonhosa, que nem mesmo as testemunhas de Jeová fizeram, irmãos. Depois, eu acho engraçado os adventistas falar que honra a palavra de Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, sendo que eles estão piores que as testemunhas de Jeová. Mas vamos prosseguir. Gênesis capítulo 6, versículo 4, que fala sobre os habitantes da terra, após a criação de Adão e Eva, diz assim, olha: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, que é o restante do verso 4. Olha como está na The Clear Word. Naqueles dias as pessoas eram gigantes, 2 vezes maiores que as pessoas de hoje. Onde que está isso no original hebraico? Em lugar nenhum. Onde isso está na nossa Bíblia ou nas Bíblias católicas? Em lugar nenhum. Nem mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová você vai encontrar isso.
Por quê? Porque não está no original hebraico em lugar nenhum. Então, onde que ele tirou isso? Aí você vai ler um livrinho chamado Eventos Finais, de Ellen Goldwhite, na página 291 deste livrinho, que você pode encontrar ele online também. Está escrito: quando saiu das mãos de seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na terra. O que Blanco fez? Ele pegou a interpretação esdrúxula, mentirosa, fantasiosa de Ellen Goldwhite e inseriu na palavra de Deus, como se o versículo estivesse dizendo isso. Irmãos, isso é criminoso. É criminoso. Eu não sei como que crentes podem considerar adventistas do 7º dia evangélicos. Amanhã eu estarei falando sobre como que os adventistas são ardilosos em enganar as pessoas, tá? Não perca essa palestra de amanhã. Gênesis capítulo 6, versículo 7, em João Ferreira de Almeida está escrito: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. Olha como está na Declare Word: vou ter que destruir as mesmas criaturas que fiz, pessoas, animais e pássaros, incluindo as grandes criaturas que surgiram por cruzamentos. Você encontra isso na sua Bíblia? Lógico que não. E sabe por quê? Porque isso não está no original hebraico. E de onde que ele tirou isso então? Novamente nós vamos em Ellen Goldwhite. No livro Dons Espirituais, volume 3, ela escreveu o seguinte: olha, toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes de amálgama. Essa é uma doutrina que está dando dor de cabeça para os adventistas até hoje. Porque Ellen White fala que homens e animais se cruzaram, e deles nasceram algumas espécies de raça humana e de animais, devido a esse cruzamento pecaminoso. Ela está falando de cruzamento, não vai falar a palavra amálgama, está falando de cruzamento. Da onde que o senhor Blanco vai pegar a expressão surgiram por cruzamentos? Das heresias da senhora Ellen Goldwhite, que acreditava que houve um cruzamento maligno lá na época do dilúvio, entre homens e animais, entre animais e animais, entre homens e homens. Muito bem, irmãos, essas são as Bíblias, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está comprando uma Bíblia, né, e nem sabe o que essa Bíblia está dizendo. Você está recebendo de presente e nem sabe das heresias que está dentro dessa Bíblia. A gente tem que tomar cuidado. Você hoje vai numa livraria evangélica, você vê Bíblia de todos os tipos, né, de todos os gostos, não é? Antigamente nós tínhamos a boa e velha João Ferreira de Almeida, revisada e corrigida, né, de todas as igrejas evangélicas. Hoje você tem Bíblia para todos os gostos, e nós vamos ver algumas dessas Bíblias